Shalom, povo santo e precioso de Cristo, que a graça do Senhor seja abundante e contínua sobre tua vida, tua família e teu ministério. Hoje eu quero compartilhar com você que tem acompanhado o nosso trabalho nas redes sociais, você que é inscrito no nosso canal e está sempre recebendo nossas ministrações. Quero compartilhar um tema bem interessante. Um irmão que acompanha o nosso trabalho compartilhou comigo que estava bastante preocupado, estava bastante aflito por ter possivelmente blasfemado contra o Espírito Santo. E dado a importância deste assunto, desta matéria, e assim já dialoguei com várias pessoas tendo esta mesma dificuldade, neste caso último, ao procurar saber em que contexto esta possível blasfêmia contra o Espírito Santo teria ocorrido, e a pessoa informou que viu um irmão falando em línguas e gesticulando e sabe, naquele movimento todo pentecostal, e ele achou meio extravagante e concluiu ali por um momento que não era o Espírito de Deus quem estava agindo na vida daquele irmão. Contudo, depois ele ficou a pensar, se pôs a pensar sobre a questão e começou a bater um medo, uma dúvida, pensamento: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que de fato era o Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa? E começou a vir então a aflição à sua mente, né, da possibilidade de ter cometido este pecado imperdoável que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois bem, lhe dei a orientação, né, acerca deste assunto e do que pode ter ocorrido. No caso desta pessoa não houve blasfêmia, porque o próprio fato dela estar, né, pensativa, de repente arrependida, isto já é um sintoma de que este pecado imperdoável não ocorreu. Mas por que este pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão? Dito por Jesus, né? Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é a blasfêmia? Uma pessoa que duvida, uma pessoa que questiona, uma pessoa que não compreendeu uma ação, pode estar incorrendo num pecado de blasfêmia? Vamos ver a conotação que este substantivo recebe dentro das palavras de Jesus e por que ele não tem perdão. Pois bem, antes de prosseguir, eu vou pedir só para você, por gentileza, inscreve-se aí em nosso canal, tá bom? Inscreve-se no nosso canal do YouTube, compartilha com seus amigos para que eles também sejam edificados. E, inscrevendo-se, você estará sempre sendo comunicado acerca dos novos temas que vamos constantemente postando aqui, tanto de reflexões quanto de pregações da Palavra de Deus. Pois bem, na Bíblia Sagrada, o tema blasfêmia contra o Espírito Santo aparece em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Naquela ocasião, Jesus expulsava demônios, Jesus libertava uma vida pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo. Os líderes religiosos olhavam para Jesus e viam em Jesus a presença do Messias, viam em Jesus a presença poderosa do Espírito Santo agindo na sua vida, e era pelo Espírito Santo que Jesus agia e que Jesus realizava aquela libertação. Contudo, apesar do nível de clareza que eles tinham acerca desta questão, inchados pela sua vaidade, pelo seu orgulho, não querendo reconhecer ser Jesus enviado da parte de Deus, pois isto poderia ameaçar as suas prerrogativas religiosas diante do povo, eles acharam melhor atribuir a Satanás a inequívoca e inquestionável obra do Espírito Santo. Então eles olham para Jesus e diz a multidão acerca de Jesus, que Jesus estava expulsando demônios em nome do chefe dos demônios, Belzebu, Satanás. Jesus olha para eles
Jesus consegue penetrar dentro da alma deles, dentro da razão deles, do nível de informação e de clareza que eles têm. Além das palavras insanas pronunciadas por eles, Jesus observou o nível de clareza que eles tinham ao pronunciar aquela palavra. Então Jesus percebe que de forma clara e deliberada, aquelas autoridades atribuíram a Satanás a inequívoca obra do Espírito Santo. Então Jesus olha para ele e diz que se qualquer pessoa disser qualquer palavra, ofensa ou blasfêmia contra o Pai, contra o Filho, ser-lhe-á perdoado. Mas se estas blasfêmias forem contra o Espírito Santo, não terá perdão nem nesta vida, nem na eternidade. Então, se você quiser ter certeza de alguém que hoje está no inferno, são aqueles que pronunciaram aquela blasfêmia, não foram perdoados. Então, para entendermos por que a blasfêmia não tem perdão, primeiro vamos entender o que é a blasfêmia. Queridos, para a maioria dos estudiosos, dicionaristas, este substantivo tem o sentido de injuriar, de reprovar. Estou verificando aqui, inclusive, esta definição na nossa apostila sobre o Espírito Santo, e aqui apostila eletrônica, mas de nossa autoria sobre o Espírito Santo. Então esse substantivo tem o sentido de injuriar, reprovar, desafiar, insultar, censurar, desprezar, rejeitar, abominar, zombar, falar injuriosamente do que é divino e do que é sagrado. Vejam, isto é blasfêmia. Agora, esta blasfêmia, esta que eu considerei aqui com vocês, é uma descrição, do que significa esse termo blasfêmia. É isto que significa injuriar. Contudo, a blasfêmia só ocorre quando o nível de informação por trás destas palavras está com uma clareza plena, absoluta. É quando eu sei e sei com muita clareza que é o Espírito Santo quem está fazendo, agindo. É como se eu pudesse vê-lo, ter certeza, não ter nenhuma sombra de dúvida de que se trata da maravilhosa ação do Espírito Santo. E então, tendo toda esta consciência, de forma deliberada, eu vou atribuir a Satanás esta inequívoca obra. Aqueles líderes só blasfemaram porque as suas palavras não foram palavras de ignorância, mas foram palavras amparadas com toda a clareza necessária. Eles sabiam que tratava-se da obra do Espírito Santo. Se alguém disser estas mesmas palavras de uma forma leiga, de uma forma ignorante, esta pessoa não estará cometendo o tão terrível pecado da blasfêmia. Veja, não estou dizendo que esta pessoa não está pecando. Ela está pecando. Aliás, se não temos a condição ainda de discernir as questões espirituais, é bom não tomarmos partido nas questões espirituais até que tenhamos maturidade e esclarecimento para julgá-las. Mas a blasfêmia, como ela só ocorre dependendo do nível de clareza, eu vou te dar um exemplo. Nós temos hoje no meio da Igreja de Deus muitas pessoas que outrora eram bruxos, feiticeiros, escravas de Satanás, pessoas que rasparam suas cabeças, tomaram banho de sangue, jejuaram 7 dias para Satanás e na sua entrega, na sua conversão, entrega a Satanás, elas chegaram a injuriar e amaldiçoar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, uma pessoa que tem esta entrega a Satanás e ao mesmo tempo rejeita e despreza e injuria a bendita pessoa do Espírito Santo, pode ser que ela esteja blasfemando e pode ser que não.
Como assim? Só depende do nível de informação e de clareza que ela tem. No caso de muitas destas pessoas que temos hoje no meio da Igreja de Cristo, que outrora passaram por este processo terrível, mas hoje servem a Jesus e são inclusive cheias do Espírito Santo, isso é uma prova de que essas pessoas não blasfemaram. Porque no caso destas, elas não tinham nível de clareza. No caso destas, elas não tinham informação plena. Elas estavam sob influência de Satanás, debaixo de opressão. Então veja, as palavras foram ditas, mas o nível de clareza por trás delas não era tão suficiente para elas terem ciência de que tratava-se exatamente do Espírito Santo. De quem é o Espírito Santo, o que está ocorrendo por trás das ações. Então, resumo, disse que era ligeiro a nossa reflexão, resumo dizendo assim: se você em algum momento duvidou de alguma ação espiritual, de algum comportamento motivado pelo espiritual, pelo sobrenatural, pelo Espírito Santo, e você ficou em dúvida se era de fato o Espírito Santo, isso não significa que é blasfêmia. Alguém profetizou e você julgou a profecia, isso não significa que é blasfêmia. Aliás, temos até esse direito de julgar as profecias e temos também o dever de buscar o dom do mesmo Espírito Santo, que é o dom de discernir os espíritos. Ok? Então, duvidou, de repente questionou, não significa que blasfemou. Saiu falando, fazendo gracejos da ação do Espírito Santo sem saber? Olha, o fato de você não ter a ciência plena, isso talvez impeça de você incorrer na blasfêmia. Agora, qualquer comportamento acerca da ação do Espírito Santo que seja injurioso é pecado. É pecado. Não blasfêmia, mas é pecado. Fazer mau juízo é pecado. É um erro. Então o bom é o seguinte, eu deixo esse conselho aqui. Se você não tem clareza sobre o que está acontecendo em cenário, vai buscar ao Senhor mais maturidade e discernimento. Mas enquanto você não tiver, não emite juízo não, porque pode ser que você esteja incorrendo em algum pecado contra o Senhor, ok? Mas a blasfêmia, repito, só se dá nesse nível máximo de clareza do que está ocorrendo. Sei de forma absoluta, sem variação, sem sombra de dúvida, que é o Espírito, então vou atribuir isto a Satanás ou a quem quer que seja. O fato de repente a pessoa está, meu Deus, será que eu pequei? Será que eu blasfemei? E agora o que vai acontecer? Calma. Só o fato de você estar pensando, preocupado, arrependido, isso já é um sinal de que a blasfêmia não ocorreu. Por quê? E aqui já explico também por que não tem perdão. Porque se blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão. Ora, o Espírito Santo é o agente de Deus que vai trabalhar o arrependimento no homem. Ele busca convencer o homem do pecado e do juízo para que creia em Cristo e que por Cristo chegue ao Pai e seja salvo. Então, se alguém blasfema contra o Pai, o Espírito está convencendo. Se alguém blasfema contra o Filho, o Espírito está convencendo. Mas se blasfema contra o Filho, aliás, contra o Espírito é aquele que convence. Então, se eu rejeitei, injuriei, fechei a porta, quem vai me convencer desse pecado? A blasfêmia ocorre em um estágio último de degeneração do ser humano diante do Senhor. Então, se tem aí um arrependimento, se tem aí uma preocupação, será que blasfemei? É uma prova de que você não blasfemou. O Espírito Santo ainda está aí te convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Compartilhe esta palavra para outros irmãos, porque este é um tema relevante e que tem causado aflição em muitos irmãos, não é? No meio da Igreja de Cristo. Pois bem, amados, ficamos por aqui e se você quiser aproveitar para aprofundar-se nesta matéria sobre o Espírito Santo, você pode estar adquirindo comigo a nossa apostila, tá? Acerca do Espírito Santo. Todas as menções bíblicas, a matéria completa acerca da bendita pessoa do Espírito Santo, nós temos em apostila, ou você pode acessar aqui o nosso site,
site abitac.com.br, e lá você pode fazer esse curso sobre o Espírito Santo, tendo aí informações da apostila, podendo também acessar o slide. Está sendo preparado um lindo DVD sobre esta matéria, tá bom? Tudo isso fica à tua disposição aqui no nosso site. Ou se você também quiser participar de nossos cursos de teologia, se você está aqui em Guarulhos, estado de São Paulo, nós temos núcleo quase todos os dias da semana, ou você pode também levar para a tua igreja, na cidade em que você mora, ou mesmo estudar comigo aqui no site da Abitac, através de nossa plataforma online, onde disponibilizamos apostilas, disponibilizamos slides, biblioteca e-book, vídeos, enfim, um portal abençoadíssimo para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Pastor Rivail Souza.